Você está assistindo ao programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. E eu gostaria de tratar neste programa, e outros que virão também, acerca de um assunto polêmico, ou seja, a figura de Maria. Que papel desempenha na Bíblia Sagrada, na religião cristã? Nós sabemos que a Igreja Católica Romana acusa os evangélicos, e o faz injustamente, de serem desrespeitosos com a figura de Maria. Mas nós, na verdade, não queremos desrespeitar Maria, e sim vê-la ou avaliá-la de acordo com o padrão, o parâmetro realmente bíblico. Então vamos tratar desse assunto a partir desse programa. E uma das coisas assim que eu gostaria de tratar, que começarei por ela, trata-se acerca de que papel Maria teria nas profecias bíblicas. O Antigo Testamento prenunciou a vinda de Maria, não prenunciou, o fez de maneira a elevá-la na posição ou para colocá-la no pedestal que a Igreja Romana supõe. Vejamos isso, porque nós temos ouvido falar várias vezes, através de sacerdotes católicos romanos, que Maria foi predestinada, que ela era uma figura importantíssima, que as profecias são tão insistentes em falar nela como eram em falar acerca de Jesus, e por isso devemos examinar o que o Antigo Testamento diz sobre a pessoa de Maria. Vamos começar vendo Gênesis, capítulo de número 3, um texto que comumente a Igreja Romana tem citado como alusivo à pessoa de Maria. Gênesis 3,15 diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Ora, quando Adão e Eva caíram, pecaram contra Deus, transgrediram o mandamento divino, Deus não apenas os reprovou a cada um individualmente, mas Deus fez essa promessa de redenção, dizendo que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que anularia a obra de Satanás pela qual o homem foi conduzido à queda. Haveria uma inimizade entre a linhagem da serpente e da mulher, e desse antagonismo viria esta ferida para o descendente da mulher, que era Cristo, que foi traspassado na cruz, porém a ferida fatal seria contra Satanás, porquanto lhe atingiria, na linguagem figurada da Bíblia, a própria cabeça. A grande questão é saber se mulher aqui é uma referência a Maria, como alguns têm suposto. Na verdade, eu entendo por essa passagem, e é o que se verá daqui a pouco, que ela não trata especificamente de Maria, mas trata da mulher, do gênero feminino. Aqui diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher." Não fala uma mulher como a referir-se a uma mulher em específico, mas refere-se à mulher, ao gênero feminino. Se a alguma mulher se referisse o texto, era Eva, porquanto naquele tempo se poderia falar em Eva como sendo a mulher, já que não haveria mais nenhuma outra. E de certo modo, Eva é não apenas uma figura histórica, mas é a personificação do gênero feminino, porque é a mulher da qual todas as outras são provenientes. Então disse que haveria essa inimizade entre a mulher e a serpente. O que Deus quer dizer é que ele pretenderia resgatar o valor da mulher através da redenção, fazendo vir o Redentor ao mundo através da mulher. E quando dizemos através da mulher, não necessariamente só através de Maria, porque Maria também veio de uma mulher, que veio de uma mulher, que veio de uma mulher. Quer dizer que Jesus viria ao mundo pelo processo natural, que inclui a participação da mulher. Então ele está se referindo ao gênero feminino. Isso tão verdade é que no versículo 16 diz: "E a mulher disse,
É o versículo seguinte: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Obviamente, ninguém há de dizer que isso refere-se apenas a Maria em particular. Trata-se, obviamente, de uma referência a todo o gênero feminino, e se a alguma pessoa de modo específico fôssemos aplicar, seria a Eva, que era a destinatária daquelas palavras. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, note que o que vai ser dito a Adão, segundo o versículo 17, também posso eu dizer que referia-se a Adão pessoalmente, mas com muito mais propriedade ao gênero masculino de uma maneira geral. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Obviamente isso aqui não se referia apenas a Adão, se referia ao homem em geral e a toda a humanidade, incluindo homens e mulheres, ao menos na última parte, que fala da morte. Portanto, não há que se tomar estas passagens aqui de Gênesis como referindo-se de modo pessoal a Maria. Elas tratam do gênero masculino e feminino, do homem e da mulher, e se fôssemos aplicar diretamente a algum destinatário, seriam Eva e Adão. Vamos a uma outra passagem da Bíblia também, que se encontra em Isaías, no capítulo de número 7, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7 e versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esta passagem é citada também no Novo Testamento, aplicando a Bíblia aos fatos atinentes ao nascimento de Jesus, de Maria, que era virgem e que concebeu do poder do Espírito Santo. Não há dúvida aqui que a profecia de fato refere-se à pessoa de Maria, mas não há qualquer destaque de algum traço diferencial que ela tinha em relação às demais mulheres, que não o fato de ela ser virgem. O que o texto quer ressaltar não é alguma especialidade de Maria, mas é que a pessoa por intermédio de quem viria o Messias deveria ser uma virgem. Por quê? Porque se Jesus nascesse de concepção natural, por um relacionamento entre homem e mulher, ele coparticiparia da carne e sangue adâmica. Ele viria da carne e sangue de seus pais, que viriam de seus ancestrais, até que se chegasse a Adão. Consequentemente, Jesus estaria sob aquela mesma maldição que fora pronunciada sobre Adão. E, portanto, ele seria herdeiro das consequências trágicas da queda e da natureza pecaminosa. Logo, ele também tornar-se-ia num pecador e não poderia ser o redentor, não poderia morrer em lugar dos pecadores. Então ele teria que ter uma concepção sobrenatural, o Espírito Santo teria que preparar-lhe um corpo para vir à terra, que não fosse partícipe do corpo e do sangue da raça adâmica. Muito embora Jesus fosse homem, homem perfeito, homem integral, assim como Adão, que não teve pai nem mãe, mas foi criado diretamente pelas mãos de Deus, teve seu corpo formado pelo próprio Deus, assim também Jesus teve seu corpo formado por obra do Espírito Santo, que foi formado no interior do ventre da Virgem Maria. Então o texto quer ressaltar que Jesus viria de uma virgem para dizer que ele não herdaria as consequências do pecado original. Não há qualquer pretensão no texto de enaltecer de modo específico a figura de Maria. Agora vamos ver Apocalipse, um outro texto também que equivocadamente pessoas têm referido a Maria, agora já no Novo Testamento. Apocalipse, capítulo de número 12. Diz o seguinte, a Bíblia Sagrada em Apocalipse 12, versículo 1.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Seria essa mulher de fato Maria? É dito que ela engravida e tem Jesus, mas seria de fato essa mulher Maria? Ou seria esta mulher, como direi eu e explicarei bem claramente, uma figura de Israel? Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Jesus veio da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Jesus, nesse sentido, nasceu de Israel. Esta mulher figura Israel. Note o que é dito sobre ela. Ela estava vestida de sol, ela tinha a lua debaixo dos pés e ela tinha uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Agora vamos ao Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e vamos ver um sonho que José do Egito teve. Para quem não sabe, para quem desconhece o fato, José do Egito era filho de Jacó. E foi Jacó que teve o seu nome mudado para Israel, porque Jacó teve 12 filhos, que foram os patriarcas das tribos de Israel. Vejamos então alguma coisa sobre a família de Jacó, que é a família originária da nação de Israel, sendo o próprio Jacó o patriarca maior da nação, porque a ele foi dado realmente o nome de Israel. Então, Gênesis capítulo de número 37, diz assim a palavra de Deus, do versículo 9 ao 10. E teve José outro sonho, José filho de Jacó, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai Jacó, que como disse eu, teve o nome mudado para Israel, e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, que é o sol, e tua mãe, que é a lua, e teus irmãos, que são as 11 estrelas, inclinar-se perante ti? Então note, José teve um sonho onde ele via o sol, a lua e 11 estrelas inclinando-se perante ele. E Jacó entendeu aquele sonho e reprovou José: tu estás querendo dizer que eu, o sol, tua mãe, a lua, e as 11 estrelas, teus 11 irmãos, vão se prostrar diante de ti? Então veja que o sol representa Israel, a lua representa a esposa de Israel, ou seja, de Jacó, e as estrelas representam as tribos de Israel. Então lá no Apocalipse viu-se uma mulher, conforme o dissemos, capítulo 12, versículo 1, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas. Trata-se de uma figura de Israel. Isso fica mais claro no versículo 6, que diz: e a mulher fugiu para o deserto, esta mulher aqui, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ora, isso não se cumpriu em relação a Maria, isso se refere a quando Israel for perseguida pelo anticristo, no período chamado Grande Tribulação, e vai se refugiar no deserto. Este período de tempo aqui equivale a 2 anos e meio, sendo 2 anos e meio bíblicos. O ano bíblico tem 360 dias. E a Grande Tribulação é dividida em 7 anos. Há os primeiros 3 anos e meio e o segundo 3 anos e meio, e nesses segundos 3 anos e meio é que Israel vai fugir para o deserto e ficar lá por causa da perseguição que virá contra ela. Aqui em Apocalipse, a Bíblia fala também sobre, pelo menos os primeiros 3 anos e meio também, com o mesmo período de tempo e de dias. Apocalipse, capítulo de número 11, do 1 ao 3, diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. O templo de Deus lá em Jerusalém, que vai de ser reconstruído, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio, que era o lugar onde os gentios poderiam estar, no templo de Salomão, que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, aos gentios, aos povos não judeus, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, o tempo que está estabelecido lá para a mulher, 1260 dias. Então nós vemos que isso se refere a um acontecimento que se dará em Israel. Aqui em Apocalipse, capítulo de número 12 ainda, no texto da mulher, que refere-se à mulher, no versículo 7 diz que quando a mulher for refugiada no deserto, haverá uma batalha no céu,
E Miguel vai lutar contra o dragão que estará perseguindo a mulher, para protegê-la. Quem é Miguel na Bíblia? Miguel é o protetor dos filhos de Israel. Por que é Miguel que vai lutar contra o dragão que estará perseguindo a mulher, que é Israel? Porque Miguel é o protetor de Israel. Vejamos o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1. Diz assim a Sagrada Escritura, em Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Aqui é o Senhor falando a Daniel. Miguel vai ser levantado nesses dias lá mencionados a favor dos filhos do teu povo, o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Era o povo de Israel. Interessante que aqui em Apocalipse, também 12, versículo 14, é dito assim: e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esta mulher vai estar protegida no deserto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempo é 1 ano. Um tempo, 1 ano. Tempos, no plural, 2 anos. Metade de um tempo, meio. 3 anos e meio a metade de 7 anos, como eu disse. Veja que esta profecia aqui referida à mulher é mencionada em Daniel, capítulo 7, referente a Israel. Daniel, capítulo de número 7, versículo 25, diz do anticristo: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, que serão israelitas. O texto de Daniel é para israelitas, é Antigo Testamento. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, note, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, está notório aqui que esta profecia não se refere a Maria, que esta mulher de que fala o texto do Apocalipse é a nação de Israel. Portanto, é preciso que nós vejamos onde de fato a Bíblia está falando de Maria, porque para que não façamos elevações de sua pessoa fora do que a Bíblia estabelece e do que ela, mãe de Jesus, que disse: fazei tudo quanto ele vos disser, desejaria que fosse feito. Continuaremos no nosso próximo programa. Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Ceará. E quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Nós estamos tratando, desde um programa anterior, acerca da figura de Maria na Bíblia, porque nós temos sempre sido acusados, nós evangélicos, de sermos desrespeitosos para com a pessoa de Maria, o que não é verdade. Mas nós não podemos aceitar que lhe seja dada uma posição que a Bíblia não lhe assegura e que ela não desejaria ter, já que, sendo ela serva de Deus, seu maior desejo é que Deus seja glorificado e sua palavra seja cumprida. Então, dando continuidade, vamos falar de mais algumas coisas acerca desse assunto. É comum a gente ouvir, e isso tem um forte apelo ao sentimento popular, pessoas dizendo assim: quem não atenderia a um pedido de sua mãe? E, obviamente, se nós pedirmos à mãe de Jesus para que ela interceda junto a ele, ele há de atendê-la, porquanto é sua mãe. Quem fala dessa maneira confunde o céu com a terra, confunde o mundo espiritual com o mundo físico, confunde as relações espirituais com as relações de parentesco. Uma vez perguntaram a Jesus uma coisa intrigante. Os saduceus disseram para Jesus assim, que uma mulher fora casada com um homem e ele morrera. Ficando ela viúva, casou com outro, que também morreu, e ela casou com outro, e assim sucessivamente. E ela teve vários maridos em sucessivas viuvez. E os saduceus disseram a Jesus: e lá no céu, como é que vai ser? Quem ela vai reconhecer como seu marido, dentre todos esses? Veja o que Jesus respondeu. Mateus capítulo de número 22, versículos 29 e 30. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu.
Jesus disse: essa pergunta é ilógica, a quem ela reconhecerá como marido? Vocês desconhecem as Escrituras. No céu não existirão essas relações, lá não há casamento, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, as pessoas serão como os anjos do céu. Então, de igual modo, relações de parentesco, como mãe, pai, filho, essas relações não entrarão na vida celestial. É interessante observar que a Escritura diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, essas relações de parentesco, relações que pertencem ao âmbito físico, terrenal, não serão levadas em conta no céu. Uma coisa interessante é que Jesus Cristo, ao começar o seu ministério, nunca chamou Maria de mãe. Ele sempre chamava Maria de mulher, exatamente para mostrar que no exercício do seu ministério, relações de parentesco não deveriam ser levadas em conta. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Era como ele se referia a Maria, chamando-a de mulher. Também nós temos lá em Mateus capítulo de número 12, uma passagem esclarecedora sobre esse assunto. Mateus capítulo 12, a partir do versículo de número 46, que diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Notemos então como Jesus desclassifica para o mundo espiritual estas relações válidas para o âmbito temporal, humano, terreno. Uma outra coisa que temos a dizer, sem que queiramos com isso desprezar Maria, pelo contrário, pretendemos elevá-la, é que Maria teve outros filhos além de Jesus. E é bom que se diga que para o Velho e Novo Testamento, a mulher ter muitos filhos era uma bênção. Deus disse, quando introduziu o povo de Israel na Terra Prometida, que se o povo lhe fosse fiel, não haveria mulher estéril, nem mulher que abortasse. Lá, num dos Salmos, Davi diz que a mulher daquele que teme ao Senhor será frutífera. Diz que o fruto do ventre é galardão do Senhor. Se Maria não tivesse tido filhos para além de Jesus Cristo, então ela estaria sendo privada de uma das bênçãos prometidas por Deus. Então nós cremos que Maria teve também outros filhos com José, o que não a desmerece, o que não faz ela baixar de degrau espiritual, pelo contrário, mostra como Deus a abençoou como sendo sua serva. Então vamos a passagens que nos dirão isso claramente. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim, no versículo de número 25, que José não a conheceu, isto é, não conheceu a Maria, não teve relações sexuais com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então diz que José não a conheceu até que deu à luz Jesus. Logo, ele a conheceu posteriormente, ele teve relações de marido e mulher com ela, o que também não a desmerece. Foi Deus quem criou o sexo. Foi Deus que antes da queda disse a Adão e Eva: sede fecundos e enchei a terra. Mas é interessante que a Bíblia não apenas diz que José não a conheceu até que desse à luz Jesus, indicando que a tenha conhecido depois, como a Bíblia diz que Jesus foi o filho primogênito de Maria. O que é o primogênito? É o primeiro. Em relação a Deus, a Bíblia não diz que Jesus é o primogênito, pelo menos não nos evangelhos. Diz que ele é o unigênito. Numa passagem de Colossenses fala dele como primogênito de toda a criação em relação aos outros seres criados. Mas em relação à sua
origem divina, eterna, inconfundível, única, diz que ele é unigênito Filho de Deus. Mas de Maria não diz que ele é unigênito, diz que ele é o primogênito. Alguém pode dizer, mas é porque não se sabia naquela época se Maria iria ter outros filhos e se chamou Jesus de primogênito. Mas os evangelhos foram escritos muito tempo depois, portanto, já se sabia se Maria e José teriam tido outros filhos depois de Jesus ou não. Logo, quando se fala no registro primogênito, é porque se soube que Maria e José tiveram filhos depois de Jesus. Então vamos ler também de semelhante modo, lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7. Lucas 2 e 7 diz, e deu à luz a seu filho primogênito, referindo-se a Jesus, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Mais uma vez, Jesus é mencionado como filho primogênito de Maria. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, nós lemos há pouco que alguém disse, olha, estão lá fora, Senhor, tua mãe e teus irmãos. Aí alguns dizem, não, os irmãos de Jesus aí são os discípulos dele. Será que realmente eram discípulos? A Bíblia distingue claramente os discípulos de Jesus de seus irmãos. Lá em João, no capítulo de número 2, diz assim a Bíblia Sagrada, João, capítulo de número 2, versículo de número 12. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele, Jesus, e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos. Então, os irmãos de Jesus não são seus discípulos. Em João, capítulo de número 7, também fica claro isso. João, capítulo de número 7, diz assim, versículo de número 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então, aqui é dito que os irmãos de Jesus falaram a ele para ir fazer obras para que os discípulos dele pudessem ver. Então, irmãos e discípulos não são a mesma coisa? Aliás, os irmãos de Jesus não criam nele. João, capítulo de número 7, versículo de número 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, logo não eram discípulos. Alguém diz, pastor, isso aqui está na Bíblia Católica? Claro, é a mesma coisa. Pode ler todos estes versículos na Bíblia Católica e você os encontrará tais quais eu os tenho lido aqui. Alguém, porém, dirá, mas esses irmãos de Jesus aí não seriam os primos de Jesus? Seria muito estranho. Por que que estes primos de Jesus seriam mencionados sempre ao lado de Maria? Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, a mãe de Jesus com os primos dele. Onde estariam o tio dele? E a tia dele? Nas bodas de Caná estavam Jesus, a mãe dele e os irmãos dele, os primos dele. E cadê o pai dos primos dele? Onde estava a mãe dos primos dele? Por que que esses irmãos estão sempre ao lado de Maria e não com seus tios e tias? Note aqui, por exemplo, em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Marcos, capítulo 6, e versículo de número 3. Diz assim, que as pessoas falavam, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas diziam, não é este o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, cujo irmão é Tiago e tal, tal. Por que mencionaram os primos ao lado de Maria? Por que não mencionaram os tios, as tias de Jesus? Claro que esses irmãos de Jesus aqui eram filhos de Maria. Aliás, a Bíblia distingue irmão de primo. A Bíblia diz claramente em Lucas que Maria e Isabel eram primas. Por que não diz que eram irmãs, se usava-se o termo irmão para primo? Eram primas. Irmão é uma coisa, prima é outra. E como eu disse, esses irmãos de Jesus não são os discípulos e estão sempre mencionados ao lado de Maria, como se fossem seus filhos. Mas aí vem uma outra tese. Essa outra tese seria de que estes irmãos de Jesus teriam sido filhos de José e não de Maria, num primeiro casamento que José tivera antes de Maria, como se José tivesse ficado viúvo e depois tivesse casado com Maria. Isso não está em parte alguma da Bíblia, é uma invencionice para
sustentar uma coisa a todo custo, mas nós vamos ver claramente que não eram filhos de José sem que fossem filhos de Maria. Eram filhos de José com Maria. Vejamos, por exemplo, o que a Bíblia diz no Salmo 69, que é um salmo profético que vai esclarecer tudo para nós. Salmo 69, diz assim a Bíblia Sagrada no versículo de número 9. Diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Este versículo aqui é uma profecia sobre Jesus de maneira inequívoca, quando lá em João está registrado que Jesus entrou no templo, viu os cambistas e os expulsou com chicotes. A Escritura lá registra que na oportunidade os discípulos lembraram-se deste texto. Diz lá que Jesus agiu daquela maneira para que se cumprisse esse texto que diz: o zelo da tua casa me devorou. Lá está escrito que para se cumprir o que foi escrito, os discípulos lembraram-se de que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. É uma referência direta ao Salmo 69, 9. É referente a esse salmo a Jesus. Agora eu li o 9, vamos ler o 8 que está antes. Se o 9 se refere a Jesus, e é a Bíblia quem diz no Evangelho de João, é a Bíblia quem faz referência a que esse texto era uma profecia sobre Jesus. Se o 9 se refere a Jesus, o 8 também. Então vejamos o que diz o 8. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos. Cumpre o que está escrito lá em João. Nem os seus irmãos criam nele. E note, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Esses irmãos de Jesus eram filhos de sua mãe. Eram filhos de Maria, portanto. Então, nós vemos que Jesus, de fato, teve outros irmãos. Se Maria, por ser mãe, pudesse pedir alguma coisa a Jesus, os irmãos de Jesus, por serem irmãos, podiam pedir alguma coisa. A mãe de Maria, por ser avó, podia pedir alguma coisa. E a mãe de Maria, a bisavó, quem é o bisneto que não atenderia a bisavó, isso ficaria ridículo se nós fôssemos seguindo esse caminho. No céu, estas relações não existem. E, portanto, esse argumento que apela ao sentimento popular é inaceitável. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este programa. Rogamos a tua bênção e luz para que aqueles que nos ouvem sejam esclarecidos e amantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-lo para o culto em nossa igreja, na Rua Nogueira Cioli, 2195. Aos domingos, às 18h30, estamos esperando por você. Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Nós temos estudado em programas antecedentes acerca de Maria, à luz da Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer sobre Maria, e temos combatido distorções, fruto de falsas interpretações da Bíblia concernentes à sua pessoa. E vamos dar continuidade e concluir este assunto nesse programa. Leremos agora Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 42, depois o versículo de número 45. Diz assim: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O versículo de número 45 diz: bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Em outra passagem é dito que Maria seria chamada por todos de bem-aventurada. Estas passagens são passagens que têm sido usadas para sugerir que Maria deva ser cultuada, deva ser objeto de invocação e de culto. Mas nós temos muitos esclarecimentos a fazer acerca destas passagens. Em primeiro lugar, bem-aventurado quer dizer feliz, e bendito é alguém que foi presenteado, agraciado por um favor divino. Maria é feliz. Aliás,
não somente Maria é bem-aventurada, o Sermão das Bem-aventuranças estabelece inúmeros tipos de pessoas que são bem-aventurados, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Ser bem-aventurado é ser feliz, é ser realizado num sentido espiritual, no sentido bíblico. Em relação a Maria ser bendita entre as mulheres, outra pessoa também foi bendita entre as mulheres na Bíblia. Lá em Juízes, no capítulo de número 5, versículo 24, diz assim: bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneneu, bendita seja entre todas as mulheres nas tendas. Então notemos que o que foi dito acerca de Maria foi dito acerca de Jael. Que eu saiba, ninguém tem feito imagem de Jael, colocado nos templos, lhe devotado culto, porque está dito que ela era bendita entre as mulheres. Portanto, usar esta passagem referente a Maria para cultuá-la é um equívoco, já que a passagem semelhante também é referida a Jael e ninguém lhe devota culto ou a torna uma pessoa especial por causa disso. Maria foi bem-aventurada, bendita, feliz, exatamente porque ninguém merecia sequer que Jesus viesse ao mundo por nós e morresse numa cruz, muito menos ser um instrumento pelo qual Jesus chegaria aqui. Maria foi agraciada por Deus. E note que ser agraciado implica no fato de que somos pecadores, precisamos de graça, precisamos do favor de Deus. Em Lucas, capítulo de número 1, versículo 28, diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salva, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ora, agraciada é alguém que é objeto de graça. E objeto de graça é aquela pessoa que não merece, mas está recebendo. Diz também a Bíblia aqui em Lucas 1:30, assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quem acha graça diante de Deus é um pecador, é alguém que está recebendo um favor imerecido. No versículo de número 48, a própria Maria diz: porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada exatamente porque Deus foi condescendente com ela, foi misericordioso com ela, deu a ela o que ela não merecia e nem nenhum de nós merecíamos. Portanto, a bem-aventurança não eleva a pessoa, eleva Deus em sua misericórdia, mostra a expansão da misericórdia de Deus e nós como beneficiários, não como outorgantes de graça. Maria era uma serva de Deus, mas assim como nós, também era pecadora e carecia de graça. Já vi pessoas dizerem assim: Jesus era puro, ele não poderia vir por meio de Maria se Maria fosse impura, fosse pecadora. Então eu diria a mesma coisa: se Maria era pura, ela não poderia vir da mãe dela que era impura, então a mãe dela tinha que ser pura também. A avó dela tinha que ser pura, a bisavó tinha que ser pura. Se você não poderia fazer Jesus vir de Maria porque ela era pecadora, então Maria por isso tinha que ser pura e sem pecado, então Maria também não poderia vir da sua mãe, sendo ela santa e sem pecado, e sua mãe pecadora, logo sua mãe não poderia ser pecadora também, e assim sucessivamente. É bom que se diga que Jesus não veio da carne e sangue de Maria, como não veio da carne e sangue de José. O anjo disse para conforto de José: o que nela se gerou é do Espírito Santo, como quem diz, não é dela também não, assim como não é teu. E portanto não preciso eu dizer que Jesus puro veio de uma Maria pecadora, porque Jesus veio de obra e graça do Espírito Santo de Deus. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente te cobrirá, o ente que de ti há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Maria, entretanto, como nós, era uma pessoa falível, era uma pessoa portadora de natureza pecaminosa, mas perdoada pela graça de Deus, que vivia buscando santificação como nós, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia é clara quanto a isso, quando em Lucas, capítulo de número 2, do 21 ao 24, diz assim:
E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Quando Maria teve Jesus, levou-o ao templo para apresentar, e em obediência à lei prescrita no Velho Testamento, ela levou um par de rolas ou 2 pombinhos para sacrificar. Este sacrifício que a mulher fazia, logo que seu filho nascia, era um sacrifício pelo pecado dela, conforme Levítico, capítulo de número 12, versículos 6 e 7. Em Levíticos 12, versículos 6 e 7, a Bíblia diz, e quando, aliás, eu vou ler o 6 e o 8. O 6 diz, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola, para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. O 8 diz, que era o caso de Maria, mas se em sua mão não houver recurso para um cordeiro, ela era pobre, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para holocausto e outro para propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Maria tanto se considerou pecadora que quando teve Jesus, ela fez esta oferenda, ela levou esse par de pombinhos, de rolas, para sacrifício pelo seu pecado. A Bíblia também mostra que Maria se considera pecadora porque reconheceu em Jesus seu Salvador. Se ela reconheceu em Jesus seu Salvador, reconheceu que precisava de salvação, de perdão, portanto que era pecadora. Lá em Lucas, no capítulo de número 1, versículo 46, ela diz, a partir do 46, e disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria precisou de um Salvador para a sua alma. Então a ideia de que Maria tenha sido concebida sem pecado, a Imaculada Conceição, não é um conceito bíblico. A Bíblia diz, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela não faz nenhuma ressalva, nenhuma exclusão. Sempre que ela fala de alguém que está excluído disso, é Jesus. Ele é o justo, em cuja boca não se achou engano. Se Maria fosse sem pecado, ela poderia ter morrido na cruz em nosso lugar. Mas só Jesus era o Cordeiro sem mácula, era o Cordeiro imaculado e perfeito. A Bíblia Sagrada sempre fala do pecado com universalidade, excluindo apenas a pessoa de Jesus. Outra coisa é que Maria tem sido chamada de Senhora, mas Maria só se chamou de serva. Em nenhuma passagem da Bíblia Maria é chamada de Senhora, mas ela se autodenominou de serva. Lucas 1, 38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E no versículo 48 de Lucas 1 diz, porque atentou na baixeza de sua serva. A Bíblia diz que só há um Senhor, que é Jesus. Maria não é Senhora, não existe Nossa Senhora na Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, nos versículos 5 e 6, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Lá em Efésios capítulo 4, fala da unidade da igreja, dizendo há um só corpo, há um só Espírito, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Portanto, não há referência nenhuma a Maria como sendo Senhora. E alguém diz, e Maria pode ser chamada de mãe, a nossa mãe, a mãe da igreja? Onde é que na Bíblia diz isso? Que Maria seja a nossa mãe. Há duas referências na Bíblia à nossa mãe, mas não são alusivas a Maria. Primeiro é Eva. No sentido físico, Eva é a mãe de todos os viventes. Lá em Gênesis 3:20, diz que ela foi chamada de Eva porque era mãe de todos os viventes. Eva quer dizer mãe da vida, porque todos vieram de Eva. E a outra mãe, que é a mãe espiritual, não em sentido físico, não é Maria, é a Jerusalém celestial. Está em Gálatas, no capítulo de número 4, a cidade celeste é a nossa mãe.
Gálatas 4:26 diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Não há nenhuma referência a Maria como sendo mãe da igreja ou nossa mãe espiritual. Nossa mãe espiritual é a Jerusalém que é de cima. E Maria seria a rainha do céu? Não há referência a isso na Bíblia. Há referência sim a uma deusa pagã chamada de rainha do céu. E as pessoas eram obstinadas em servir essa rainha do céu, na época de Jeremias. Porque as pessoas diziam, de que é que nos adianta servir o Senhor? Aí está servindo o Senhor, só está vindo para a gente tribulação, porque o povo estava em pecado. Aí ele diz, na época que a gente servia a rainha do céu, dava tudo certo. Essa rainha do céu era uma deusa pagã. Jeremias capítulo de número 44. Vamos ver o que diz a Bíblia em Jeremias 44, 16 a 19. Olha o povo rebelde insistindo em apelar para essa rainha do céu, como muita gente rebeldemente a palavra de Deus continua insistindo em rogar a Maria. Jeremias 44, do 16 ao 19. Diz assim, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. O povo deliberadamente contra Jeremias, o profeta de Deus. Mas certamente, verso 17, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libação, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libação, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Depois disso aqui eu não vou ler, o profeta protesta contra esse povo ingrato, que diz que não cumpriria a palavra do Senhor, que ia apelar para a rainha do céu, que na época que servia a rainha do céu tinha benefícios. Mas porventura este povo não é o povo que há hoje, que continua apelando para a rainha do céu, sendo que dizendo ser Maria? O que quero dizer insistentemente é que havia uma deusa pagã vinda da Babilônia chamada Semíramis, que depois ganhou o nome de Astarote, depois ganhou o nome de Diana dos Efésios, e essa divindade feminina, adorada desde aquele tempo, continua a ser adorada hoje. Essa pessoa que tem sido chamada de Nossa Senhora, Rainha do Céu, não é Maria, mãe de Jesus. Na verdade, há uma projeção de uma figura pagã sobre a pessoa de Maria. E estes que, pretendendo prestar culto a Maria, lhe oferecem tudo isso, não é a ela que eles estão oferecendo esse culto, mas é a esta divindade pagã. Maria é nossa irmã em Cristo, não nossa mãe. É serva do Senhor, não senhora. É serva do rei, não rainha. A Maria, mãe de Jesus, é uma bênção, nos encontraremos com ela no céu. Ela não quer que nós a adoremos, ela quer que nós adoremos com ela ao Senhor Jesus Cristo. Essa Maria é uma bênção, é uma irmã em Cristo, mas a Maria que tem sido adorada, que normalmente nem sequer é chamada de Maria, é chamada de Rainha do Céu, é chamada de Nossa Senhora, é chamada disso, daquilo, é na verdade a divindade pagã transmutada com vestes cristãs e continuando a receber culto de pessoas que desconhecem a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus esclareça, portanto, muitos corações sobre este assunto. Convido você a ir à nossa igreja, na Rua Nogueira Scioli, 2195, aos domingos às 18h30, no bairro de Joaquim Távora. Oremos a Deus. Pai querido e santo, aplica a Tua palavra aos corações, esclarece as vidas para que alinhe sua conduta com a verdade que está estabelecida na Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Falamos em programas anteriores sobre algumas doutrinas equivocadas acerca da pessoa de Maria. Vamos continuar falando dos últimos pontos acerca desse assunto para realmente deixarmos todos aqueles que nos ouvem inteiramente esclarecidos acerca disso. Um dos títulos que se tem atribuído a Maria é de Mãe de Deus. Título altamente improvável do ponto de vista lógico,
porque sendo Deus o Criador de todas as coisas, é o Criador também de Maria. Logo, ela não poderia jamais ser a genitora de Deus. Aquele que foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo foi o homem Jesus. Eu não quero dizer que haja duas pessoas, um Jesus divino e um Jesus humano, são duas naturezas, a humana e a divina, e uma só pessoa, a pessoa de Jesus. Mas eu quero dizer que o que teve princípio no ventre de Maria foi a humanidade de Jesus Cristo, o seu corpo. Então ela poderia ser chamada de mãe de Jesus no sentido físico e até de maneira relativa, porque não foi de seu corpo que o Espírito Santo fez a carne de Jesus, mas o fez diretamente, assim como Adão fez para, ou assim como Deus fez para Adão um corpo diretamente. Então, a divindade de Cristo é eterna, imutável, não passou por nenhuma alteração, transição, porque não há nela mudança, como diz Tiago, e nem sombra de variação. Logo, Maria não pode ser chamada de mãe de Deus. Ela poderia até ser chamada de mãe daquela pessoa que é Deus, mãe humana daquela pessoa que também é Deus. Nesse sentido, Isabel disse que Maria era mãe daquele que era o Senhor dela. Então, nesse sentido, eu posso falar, mas eu não posso dizer que ela é a mãe de Deus, genitora de Deus. A expressão beira a blasfêmia. E em nenhum momento da Bíblia, Maria é chamada de mãe de Deus. Pelo contrário, ela é a serva do Senhor. Ela diz que o Senhor atentou para ela na sua baixeza. Maria também não é mediadora entre Deus e os homens. Lá em João 2, nas bodas de Caná, geralmente os católicos romanos fazem menção que Maria lá teria intercedido, não há registro de intercessão alguma. Maria informa Jesus que o vinho da festa acabara, mas não lhe faz nenhum pedido. É interessante também observar que Jesus não a atende de logo. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. As bodas duravam 7 dias, conforme é dito lá no livro de Juízes. Maria deve ter dito num dia, Jesus só transformou água em vinho em outro dia. E Maria diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Como quem diz, ele é soberano, eu informei a ele, mas eu não sei o que é que ele vai fazer, não tenho nenhuma sugestão a dar, façam o que ele disser, porque ele é que é soberano. Então, aí nós não temos no episódio das bodas de Caná nenhuma comprovação de que Maria seja intercessora, pelo contrário, temos a comprovação de que ela não é intercessora. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu já conversei com um católico romano que disse assim: não, pastor, eu aceito que entre Deus e os homens só haja Jesus como mediador. Maria não é mediadora entre nós e Deus, ela é mediadora entre nós e Jesus. Ora, isso não faz sentido algum. Porque se Maria fosse mediadora entre nós e Jesus, então Jesus não era mediador entre Deus e os homens. Ele era mediador entre Maria e Deus, e Maria era mediadora entre nós e Jesus. Você está entendendo? O mediador é o que fica no meio. Se para eu chegar a Jesus tenho que ir até Maria, então Maria é a mediadora entre mim e Jesus. Logo, Jesus já não tem contato direto comigo, porque eu cheguei a Jesus através de Maria, nessa hipótese. Jesus tem contato com Maria e com Deus. Então Jesus não seria mediador entre Deus e os homens, seria mediador entre Maria e Deus, que por sua vez seria mediador entre os homens e Jesus. Mas o texto aqui está dizendo que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Os homens chegam a Ele e por Ele chegam ao Pai. Não tem mais outra pessoa no meio dessa história. Mas alguns dizem: Jesus é Deus, nós não podemos chegar diretamente a Jesus, nós precisamos nos socorrer da humanidade de Maria para chegar a Jesus. Mas quando a Bíblia diz que Jesus é mediador entre Deus e os homens, diz que é Jesus Cristo homem. Está aqui o texto, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.
Eu me aproximo de Jesus Cristo como homem que Ele é Deus também, mas eu me identifico com Ele na sua humanidade, me aproximo dEle na sua humanidade, para por Ele chegar ao Pai. Eu não preciso de outra humanidade, como se Ele também não fosse humano, e eu precisasse de alguém humano para chegar a Ele, sendo Ele só divino. Ele é Deus e homem. Por meio de sua humanidade, eu chego ao Pai. Nós vemos que essa história de que Jesus é distante, que nós precisamos de mediadores para chegar até Ele, não está manifesta na Bíblia. Afinal de contas, Jesus fez-se carne e habitou entre nós. Ele não ficou distante, Ele veio até nós. Nós vemos na Bíblia os leprosos indo até Ele, os cegos indo até Ele. Uma vez os discípulos quiseram se interpor entre Ele e as crianças, Ele disse: saiam da frente, deixem as crianças virem a mim. Portanto, não havia qualquer obstáculo para as pessoas chegarem até Jesus Cristo. Nós não precisamos, portanto, da figura de Maria. Aliás, eu tenho uma questão para muitas pessoas que defendem que Maria é co-mediadora. A pergunta seria essa: como é que Maria poderia estar ouvindo as orações de todos os cristãos em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo? Para ela poder fazer isso, ela teria que ser onipresente, para estar com todos, onisciente, para poder saber que todos estão orando ao mesmo tempo, e logo ela teria que ser onipotente também. Ela teria que ser uma deusa para ouvir todas essas orações. No Velho Testamento, ninguém orava senão a Deus, e qualquer oração a outra entidade era idolatria. No Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma oração a ninguém que não a Jesus e ao Pai. Jesus, tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu atenderei. Nós encontramos registro em Atos, nas epístolas, de orações endereçadas a Deus através de Jesus Cristo. Não há oração mencionada dirigida a Maria. E como eu disse, se pudéssemos todos orar a ela ao mesmo tempo e ela nos atender a todos, ela seria onipresente, ela seria onisciente, enfim, ela seria deusa. Eu cheguei a ouvir uma vez uma pessoa dizendo: não, de fato ela não pode saber tudo ao mesmo tempo, mas quando a gente ora a ela, aí Jesus ouve, conta para ela e ela pede a Jesus. Que loucura! Como é que Jesus iria ouvir as nossas orações, informar Maria, para Maria pedir a Jesus e Jesus nos atender? Isso é uma coisa infantil, é uma coisa ridícula, que mostra até que ponto, para sustentar o erro, as pessoas estão dispostas a fazer afirmações inconsequentes. Então aqui diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É também chamada Maria pelos católicos de advogada. Medianeira, que não o é, porque há um só mediador entre Deus e os homens, e advogada, mas a Bíblia diz que nós temos um só advogado. Diz assim lá na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um, note, não fala dois, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. À destra de Deus intercedendo por nós, temos um só advogado. E isso é o ponto mais importante da nossa fé. Lá em Hebreus, no capítulo de número 8, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo de número 1, diz assim a Bíblia Sagrada: ora, a suma, o ponto principal do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Nós só temos um advogado, nós só temos um mediador, nós só temos um sumo sacerdote assentado à destra de Deus. Jesus só pode salvar aqueles que vêm a Deus por meio dele. Hebreus 7, 25 diz que ele pode salvar perfeitamente, completamente, os que por intermédio dele se chegam a Deus, porquanto ele vive sempre, ou seja, ele ressuscitou, está vivo para sempre em carne, para interceder por eles. Então Hebreus 7, 25 diz que ele pode salvar de modo completo quem vem a Deus por meio dele, e que ele está ressurreto e vive para sempre para interceder por estes que vêm a Deus através da sua bendita pessoa. A Bíblia é clara com respeito a esse assunto. Alguns têm dito até que Maria é corredentora. Mas a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, o contrário. Em Atos 4 e 12,
Escritura diz-nos o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia deixa claramente exposta a mensagem de que Jesus é o único mediador, de que Jesus é o único salvador, de que Jesus é o único advogado, de que Jesus é o único intercessor, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Não temos outro a quem recorrer. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus sendo glorificado. É o que Maria fez quando estava entre nós, glorificou a Jesus. É o que ela está fazendo no céu, glorificando a Jesus. É o que nós temos que fazer na terra, glorificar a Jesus. Aliás, digo-vos uma coisa: se Maria estivesse lá no céu, preocupada com os problemas terrenos, ouvindo tantas orações, então ela não estaria gozando do céu. O céu é um lugar de descanso. O céu é o lugar em que as pessoas vão usufruir da completa paz, do descanso, sem as tribulações terrenas. Se Maria está conhecendo todas essas tribulações terrenas, então ela estaria como que privada do céu. Maria está lá glorificando ao Senhor e nós devemos vê-la como nossa irmã em Cristo, unir a nossa voz a ela para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-lo aí à nossa igreja, Igreja Batista Moriá. No domingo, às 18h30, nós temos o nosso culto evangelístico, ali na rua Nogueira Cioli, 2195, atrás do Colégio Salesiano Dom Bosco, no bairro de Joaquim Távora. Esteja conosco, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos por mais este momento em que podemos aqui te adorar e te bendizer. Rogamos-te, ó Pai, que esta palavra possa esclarecer a muitos e fazer Jesus brilhar no coração, na mente de cada um, esclarecendo todas as coisas, para que o Senhor seja bendito, glorificado e o seu Evangelho apresentado com eficácia. Que pessoas creiam em Jesus como único e suficiente Salvador e o invoquem para a salvação de suas almas, é a minha súplica, em nome de Jesus. Amém.